Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Diretamente do gabinete do prefeito Francisco Júnior. Bom dia. Bom dia, doutor. Muito obrigado por receber aqui o Jornal Agora é Sério. A pergunta no momento é o seguinte, prefeito, é a respeito da nossa água, desse movimento que vai acontecer no dia 23. O que o senhor pode falar para a população de Juquitiba a respeito do movimento do dia 23? Olha, eu acho que nós todos temos que nos dar as mãos, né? Eu acredito que é o momento da população de nossa cidade nos unir ainda mais em prol de uma causa tão nobre que vai ser a retirada da nossa água para São Paulo. Um projeto que vai gastar aproximadamente mais ou menos 3 bilhões de reais. É uma PPP, é uma parceria público-privada, pela qual já tem 2 empresas, que é a Andrade Gutierrez e a Camargo Correia, já fazendo os trabalhos no local. Eles já começaram as obras, vão levar aproximadamente aí 4 ou 5 anos para terminar essas obras, uma obra de mais de 80 quilômetros de extensão, uma obra de uma envergadura muito grande, uma obra que vai causar um impacto ambiental na nossa cidade e região muito grande. Tenho certeza que todos os estudos que fizeram ainda não dão base do impacto que vai ser, que nossa região, que nossa cidade vai sofrer com a retirada dessa água. Até porque calcula-se 4,7 ou mais que isso, 4,7 mil litros por segundo. Então quer dizer, se 5 mil litros por segundo, já foi 5 mil litros, 10 mil litros, é muita água que vai tirar aqui da nossa cidade. E a gente pode dizer com toda certeza da nossa cidade, porque a represa pela qual eles vão retirar a água é uma represa que fica dentro do nosso território, que é a represa Cachoeira do França, e que é abastecida pelos rios, pelos afluentes da nossa região, Rio Laranjeira, Rio São Lourenço, Rio Juquiá, e as minas e todas as nascentes das nossas cidades que correm para esta baixada, formando essa grande represa e ali colocando e expondo toda a nossa riqueza hidromineral às costas do nosso município. E é pelas costas do nosso município que eles também querem tirar a nossa água, roubar a nossa água, levar a nossa água para São Paulo e deixar a nossa cidade aqui mais uma vez a ver navios, a ver nada. Então eu acho importante no dia 23 todos nós juntos fazermos uma paralisação, uma reivindicação pacífica. Essa paralisação ela não consiste em levantar bandeira partidárias, não consiste em levantar bandeira política, ela não consiste em levantar quaisquer outra bandeira que não seja a bandeira da nossa água. Então, que isso fique bem claro, para que algumas pessoas utilizem desse momento para levantar a bandeira fora não sei quem, fora não sei o que lá. Eu acho que o nosso foco, o foco da população da nossa cidade, o foco das pessoas de bem desse município tem que ser exclusivamente água. A retirada da nossa água, sem que tenhamos por isso uma compensação. Nesse momento é convocação para quem gosta de Juquitiba. É o PJ Partido Juquitiba. Se tem legenda, não. É unir todas as forças, tanto políticas, religiosas, organizações, associações, num objetivo só, em prol da cidade. Quem vai participar dessa paralisação? São as pessoas de bens, são a população comum, a população civil de modo geral, são os comerciantes, são os empresários, são as pessoas que investem no turismo da nossa cidade, são as lideranças religiosas, pastores, o padre, enfim, todos aqueles que de uma forma exercem uma liderança, aos líderes de associação amigo de bairro, professores, a Câmara Municipal, constituída pelos vereadores, Prefeitura Municipal de Juquitiba, constituída pelo prefeito, vice-prefeito e também as pessoas que queiram lá participar da prefeitura. É um momento onde a cidade precisa mostrar que ela está atenta a tudo que está acontecendo, porque as coisas vêm de cima para baixo,
chegam aqui nos atropelando, faltando com respeito com a cidade, e nós sofremos e pagamos depois uma conta muito alta, né? Conta alta com os descasos, com a falta de orçamento, tá certo? E aí a gente tem problemas e sofrimentos com pessoas na questão da infraestrutura, que é a questão das estradas nossa, com a questão da saúde, com a questão da educação, com a questão do transporte coletivo, tá certo? Então nós precisamos fazer um conclamar nessa paralisação e pedir para que o governador do estado de São Paulo, que as autoridades estaduais, certo, possam nos ouvir e nos dar por direito o que tem sido tirado de nós, tá certo? E que nós percebemos e pagamos uma conta muito cara por isso. Prefeito, o motivo dessa paralisação é o governo tratar com desdém. Eu digo que as autoridades, né, de modo geral, elas precisam rever a questão dos municípios que vivem em região de 100% manancial. Né? Juquitiba é 100% manancial, não é 99%, não é 70% como cidades do Imbu, mas é 100%. O Conisud, formado por um consórcio de 8 municípios, tem 4 municípios que são 100%, que é Itapecerica da Serra, Imbu, Guaçu, São Lourenço e Juquitiba. Esses 4 municípios são 100%. Juquitiba e São Lourenço, as leis ainda são mais pesadas, né? A CETESB impede hoje, inclusive, que nós tenhamos, que nós façamos a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Então, você veja, impede que se construa uma estação de tratamento de esgoto e permite-se que tenha a água seja jogada in natura no rio. Pois é, que o esgoto corra a céu aberto dentro da nossa cidade, dentro dos bairros e inclusive seja lançada nos nossos olhos de água, nas nossas minas. Sem contar com o aterro sanitário, que vocês não conseguem um novo cemitério. Não. Tudo isso é impedido pela CETESB. Eu acho que tudo isso, Guto, faz parte da nossa reivindicação. Nós queremos reivindicar algo para a cidade que seja permanente, como uma compensação, tá certo? Que venha, que entre dentro do nosso orçamento ano a ano, para que nós possamos dar mais infraestrutura e mais condições às pessoas, mas nós também queremos e vamos pedir algumas compensações pontuais, tá certo? Que seria a liberação de um novo cemitério, que a nossa cidade mais não dá conta, aquele cemitério não dá conta de atender, que nós possamos conseguir, a Sabesp possa conseguir construir as estações de tratamento de esgoto para que o nosso esgoto seja afastado e tratado, tá certo? Não só apenas afastado também, jogado depois lá embaixo na boca do rio, tá certo? Mas ele tem que ser afastado e tratado. Então, quer dizer, 100%, que seria no caso 300%, né? 300% seria o esgoto afastado, o esgoto tratado e a água limpa. Né? Então, nós precisamos desse socorro, porque a natureza, hoje, ela já grita por isso. Né? Hoje nós sabemos que se São Paulo não tem mais água, e São Paulo é cortada, né, por águas, né? As principais rodovias, as principais estradas, né, de São Paulo sempre foi os rios, né, os bandeirantes, os primeiros que chegaram em São Paulo, que fundaram praticamente São Paulo, né, eles utilizavam as águas para poder navegar dentro do estado. Hoje nós sabemos que essas águas já estão poluídas, essas águas hoje deixaram de existir, alguns leitos foram secos, porque o homem foi destruindo a natureza sem ter essa preocupação com ela. Se não se preocupar aqui com a natureza de Juquitiba, nós em pouco tempo teremos também essa natureza tão igual a de São Paulo. Prefeito, o senhor trata essa questão como a última instância da sobrevivência de Juquitiba? Como assim? Essa questão da compensação é a última instância de Juquitiba. Ou Juquitiba consegue isso, ou não vai mais sobreviver. Porque depois disso realizado, o governo... A partir do momento que nós estamos numa área de 100% manancial, que nós sabemos que a indústria não vem, tá certo? As fábricas não virão. Então nós não temos como aumentar o nosso orçamento. O nosso orçamento ele está vinculado a quê? Então ele está vinculado aos IPTUs, certo? Está vinculado às pequenas taxas de ISS, tá certo? E está vinculado também aos repasses do governo federal e estadual.
né? E alguns outros repasses, tem hoje o ICMS ecológico, nós recebemos uma parcela pequena ainda desse ICMS ecológico, quando deveríamos receber talvez uma das maiores parcelas, até porque temos área grande, tá certo? E então, por termos uma área grande, temos também um espaço muito maior para poder conservar. Mas não é assim que talvez se faz. Eu não entendo como se faz a divisão. É tanto que tem municípios pequenos que tem poucas áreas verdes que recebem 3 vezes mais do que nós recebemos. Essa é uma briga do Fernando de São Lourenço, né? Que já passou Sim. nas câmaras municipais conversando, pedindo ajuda para tentar entender como que as cidades recebem o ICMS ecológico. São Lourenço, por exemplo, recebe 1/3 do nosso. Tá certo? E deveria receber talvez bem próximo do nosso. Você pega outras cidades que recebem 4 vezes mais do que Juquitiba. Então é disso que vive o orçamento. Nós não temos de onde tirar orçamento. A cidade ela tem um orçamento hoje que não dá conta de fazer a lição de casa. Então a gente divide esse orçamento entre saúde, educação, RH, funcionários, e aí não sobra para você investir na cidade sequer muita coisa. Mal você consegue fazer a limpeza das ruas, mal você consegue fazer a limpeza da cidade do modo geral e ficar tampando o sol com a peneira ou secando o gelo. Essa é a condição do prefeito, né? E pagando as dívidas, né? Que se você não pagar dívidas também você fica impedido de receber os recursos do governo federal e estadual. Uma vez que a dívida aparece, o nome da prefeitura é como se fosse para um SPC Serasa, então bloqueia-se os convênios, bloqueia-se as emendas, bloqueia-se os repasses. Aí o prefeito vai, parcela essa dívida na justiça e começa a pagar a primeira parcela, ele sai desse SPC Serasa e começa a voltar a receber. Então, e nós temos aí um montante de dívidas, né? Dívidas essas que foram contraídas em gestões passadas, mas que... Famosos precatórios, né? Os precatórios é uma delas. Então, assim, e dívidas ambientais também, viu? Dívidas ambientais. A Juquitiba hoje tem, através de multas, né? Então ela tem dívidas ambientais aí, que isso também onera o cofre da nossa cidade. Sem contar o investimento que nós fazemos, tá certo? Essa hemorragia da cidade. O investimento que nós fazemos em pagamentos de prédios públicos que deveriam ser pagos pelo dinheiro do governo do estado e etc e tal. Então, o nosso orçamento, ele não sobra para que nós possamos investir na cidade. O prefeito hoje não tem condição de falar, eu vou pavimentar uma rua, eu pavimento. Ele não tem condição. Ele fica lá dando uma tapeada ali, cuidando daquilo, com muita dificuldade. Então, a mercê disso é quando muitas das vezes eu vou numa rua e eu chego lá, vejo a situação muito caótica, eu falo, gente, olha, daqui 3 meses eu vou colocar um asfalto aqui, passa os 3 meses eu não consigo colocar, porque não tenho condição de fazer isso, tá certo? Então, para poder fazer, tem que recorrer ao governo estadual e federal. Então, a nossa saída, né, voltando para a pergunta, a nossa saída hoje seria o quê? Ganharmos em cima daquilo que nós produzimos. A compensação. O que Juquitiba produz? Água. Juquitiba produz água. Nós não produzimos chinelos, nós não produzimos carros, tá certo? Nós não produzimos produtos industrializados. O que a gente produz é a conservação da natureza. Nós produzimos água. Juquitiba produz água e conservamos essa natureza, tá certo? Essa Mata Atlântica que hoje está também em extinção. Então o que nós queremos com isso? Nós queremos uma compensação, nós queremos receber de volta, tá certo? Aquilo que por nós cuidarmos dessa região, dessa cidade, dessa mata, dessa água, para a gente investir esse dinheiro em melhor qualidade de vida para as pessoas. Seria uma indenização vitalícia pela conservação da água e pela falta de desenvolvimento que a gente teve durante todo esse tempo para fazer com que São Paulo respire, né? Porque Juquitiba significa para São Paulo o que a Amazônia significa para o Brasil. Com certeza. Então é uma indenização, né? Eu tenho certeza que se nós recebêssemos o que nós temos por direito de receber... E não é no grito que a gente quer isso, né, prefeito? Porque o artigo 200 já dá isso à cidade, né? Basta ele ser cumprido, né? Nós já temos a compensação, leis, né? Temos leis já que tem precisam leis, ser cumpridas. Temos leis que precisam ser cumpridas sim. O que nós queremos é fazer uma manifestação tranquila, uma manifestação pacífica, uma manifestação aonde nós só vamos reivindicar o que é por direito nosso, tá? Para que isso aconteça de maneira
pacífica. Nós estamos planejando isso. Então eu pessoalmente já estive com o nosso delegado da cidade, certo? Já estive com o capitão Ikeda, que é o nosso capitão aqui da 2ª Companhia do 25º Batalhão, que é o chefe aqui na nossa cidade da polícia. Já estive com o nosso capitão. Já também almocei junto com o superintendente geral da Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Todas as autoridades o senhor já deixou ciente Então assim, a gente da manifestação. Conversando com todos, porque nós não queremos fazer isso de surpresa, nós não somos arruaceiros, nós não vamos lá queimar pneu. Mas foi a única maneira que vocês acharam para que o governador enxergue vocês, porque até então não teve o início de um diálogo. Pois é, eu na verdade venho tentando até conversar com o nosso governador, né? Isso não é de hoje, eu venho tentando conversar com ele já desde quando comecei a administrar a nossa cidade. Nunca tive êxito com essas conversas, né? Parece que eles não são sensíveis aos nossos problemas, né? Eles são apenas, como eu posso dizer, felizes por saber que ainda tem um lugar que tem água. Então o que eles querem é tirar essa água. A sensibilidade deles em relação à nossa região é pouca, né? E eu falo a nossa região porque não engloba só Juquitiba, engloba também São Lourenço da Serra, engloba também Itapecerica, engloba também Embu-Guaçu. Não sei se os prefeitos estarão junto a mim neste dia. O convite foi feito, né? Alguns vereadores de outras câmaras também estarão aqui junto conosco, né? A ideia é chamar a atenção do governador. Governador, aqui existe um povo, uma cidade que é considerada uma das 5 maiores da região metropolitana do estado de São Paulo, entre as 39 cidades, tá certo? A 70 quilômetros de São Paulo, que preserva, tá certo? A mata, que preserva a nossa água e que agora nós vamos abastecer os nossos irmãos paulistanos. Vamos abastecer os nossos irmãos paulistanos e a ideia talvez nem é essa de não abastecer. A ideia é que, por direito, os nossos irmãos paulistanos sempre puderam ter emprego, sempre puderam ter hospitais melhores, sempre puderam ter suas estradas pavimentadas, sempre puderam ter mais segurança, sempre puderam ter as universidades próximas de suas casas, sempre puderam ter mercados grandes e uma condição social melhor de viver, em detrimento de nós que tivemos que cuidar da mata, que tivemos que cuidar da água, e por isso ficamos aqui, vivendo como se fosse um atraso de desenvolvimento em relação aos nossos irmãos paulistanos. E é nítido ao você passar de Itapecerica da Serra e começar a descer mesmo ao Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira, eu já falei em uma reunião lá no próprio Vale, que é uma imagem congelada. O Vale do Ribeira parou na década de 70, quando essa lei foi colocada, de 60 a 70. Então é uma imagem congelada o nosso Vale do Ribeira. Todas as outras cidades se desenvolveram, né? As cidades que não têm esse peso de ter que cuidar, de ter que preservar, e eu sou a favor da preservação, porém não acho justo que nós fiquemos congelados no tempo. Eu acho que o fato de não termos indústria, isso não significa que nós temos que ser pobres. O fato de não termos aqui o desenvolvimento da indústria, do comércio de maneira muito mais aflorada, isso não quer dizer que nós aqui devemos ficar sem ter infraestrutura. O prefeito tem quase 3 mil quilômetros de estrada e não tem condição de cuidar de todas elas, e quando cuida fazendo aquela maquiagem, tá certo? Porque não tem condição financeira de ir lá fazer um trabalho como se deve ser feito. E isso é independente de ser eu o prefeito, qualquer um outro prefeito. Nós estamos falando de orçamento, estamos falando de renda, né? 1 mais 1 é 2, essa conta não tem como a gente discutir, né? Então o prefeito fica buscando atender prioridades, mesmo assim ainda deixa a desejar. Por quê? Porque a demanda cada vez fica maior, né? E o recurso ele não aumenta, ele continua sempre o mesmo, né? E quando ele aumenta não dá conta de atender todas as demandas da nossa cidade. Prefeito, dia 23 então é o dia da paralisação, é um dia após o Dia Mundial da Água, que é o dia 22, que cai num domingo. Na segunda-feira, dia 23. Esse dia, o senhor pretende fazer algum decreto, nominar esse dia como dia da nossa água? O senhor já tem aí com o pessoal da comunicação alguma coisa
para envolver esse dia, ou vai ser apenas mais um dia do início? Eu não pensei de assim, fazer decreto. Um feriado, alguma coisa? Não. Ou o que o senhor pretende nesse dia? Não pretendo. Eu acho até que a nossa luta continua a partir do dia 23. Sim, mas vai ser o dia capital para o início dessa luta, né? Começa dia 23 a nossa luta. Então, a partir daí, eu acho que nós teremos outras lutas a vencer. Essa luta porque ela vai se arrastar. Ela né? vai se arrastar. Nós temos aí de 4 a 5 anos para começar a levar essa água para São Paulo, então não vai começar a levar agora. Agora é só uma questão mesmo de construção, tá certo? Então eu acredito que ao longo aí dessa luta nós podemos marcar realmente, criar uma linha do tempo dessa história de luta, e eu acho que aí sim, pensar num projeto como esse. O senhor pretende colocar segunda-feira como um ponto facultativo? Não, eu acho que segunda-feira, eu até conversei com o pessoal da prefeitura, quem quiser ir para lá, faz abona, né, um meio período do dia, quem for para lá faz uma abonada. Não tem como dispensar nossas crianças, né, porque todos os professores venham participar, até porque dentro da cidade você não tem não funciona a esfera municipal, também tem a esfera estadual também, né? Tive com o nosso dirigente em Itapecerica da Serra falando sobre o assunto. Então eu cheguei até lá para falar sobre ele, então ele acha que uma grande dificuldade. Eu acredito que pelo motivo, né, de fazer a paralisação, a gente talvez nós vamos viver alguns transtornos. Mas, gente, isso existe, né? Eu digo assim, não tem como fazer omelete sem quebrar o ovo. Não tem como tomar um banho e esfregar o corpo sem tirar a roupa. Então eu acho que isso faz parte, vai fazer parte, vai se criar um transtorno, tá certo? Mas eu acho que a causa é nobre. Né? Um transtorno de 3 horas, que é o previsto que vocês pretendem aí fazer a manifestação, isso é muito pouco em vista do transtorno que a gente tem aí de 50 anos preservando, né? Não tenha dúvida disso, né? Eu acho que o maior transtorno são aquele que nós vemos o que a gente passa aqui, o dia a dia, né? É o dia a dia, né? A falta de recursos, falta de... Tá certo? Das condições básicas. É bem colocado. Tá certo, então. Mesmo. Prefeito, muito obrigado aí. Então fica as últimas palavras do senhor aí, que é a convocação geral mesmo, para que todos compareçam no dia 23 na ponte do Rio Juquiá, né? Eu tenho me empenhado durante toda essa semana para poder conversar com as pessoas, tenho ido em alguns bairros, conversar também com algumas associações, amigos de bairro, tenho até domingo muito trabalho a fazer para conversar com as lideranças, né? O pessoal tem marcado as reuniões para que eu possa sensibilizar e ao mesmo tempo convidar as pessoas para participar desse movimento. É um movimento que a causa é muito nobre. Eu acho que Juquitiba, esse é o momento de nós brigarmos. Não adianta a gente querer melhorar a situação de vida do nosso filho se a gente também não ter recurso para melhorar, tá certo? Então, o pai de família, né, que tem vários filhos, ele vê o filho querendo algo a mais ou querendo melhorar a sua condição de vida. Se o pai não tiver um recurso, ele não consegue. Então o filho vai falar: pai, eu quero comer hoje bife no almoço. Ó, filho, o que a gente tem são ovos. Ah, pai, mas de novo ovo, poxa vida, né? O senhor falou porque a semana que vem nós vamos comer um pedaço de bife, um pedaço de carne. Filho, não tenho condição. Eu falei porque essa é a minha vontade e continuo com ela, porém eu não tenho a condição. Então, para a gente melhorar as condições de vida das pessoas do nosso município, oferecendo para elas serviços de mais qualidade, atendendo melhor às demandas, precisamos ter recurso, né? Seria uma hipocrisia alguém falar: ah, eu tenho uma carta na manga, ou eu tenho uma receita, e a gente vai fazer as coisas sem o dinheiro. Não existe. As coisas são feitas nesse mundo capitalista, utilizando-se da vontade, utilizando-se do trabalho, mas também do recurso financeiro, que é o dinheiro. Então, e esse é o momento de brigarmos por essa água, por esse bem tão valioso que Juquitiba tem. Então, dia 23, às 9 horas da manhã, nós estaremos nos reunindo para as 10 horas fazermos essa paralisação. É uma paralisação antipartidária. É uma paralisação onde nós não vamos misturar os problemas, porque nós temos muitos.
O Brasil hoje passa por uma crise muito grande, temos muitos problemas. A coisa hoje, do jeito que o recurso vem de cima para baixo, o problema também vem. A falta do recurso também vem. Então a ideia é focarmos água, água, água. O nosso maior bem, o que nós produzimos e que queremos ser compensados por isso. Queremos, na verdade, receber um royalties lá na frente por isso e precisamos de uma atenção urgente. Juquitiba precisa hoje de uma atenção urgente, porque a situação vai ficando cada vez mais pior, né? A indústria polui, mas a pobreza polui muito mais. E o que está acontecendo com a nossa região é que a indústria não veio poluir, mas a pobreza está poluindo. Todos os dias, cada vez mais, os nossos rios, as nossas nascentes, os nossos lagos, as nossas represas, o nosso solo e também poluindo de forma exagerada, inclusive, as pessoas, né, no sentido de que elas também são contaminadas por doenças e ficam muito mais ali, eu posso dizer assim, próxima de todo esse caos, né, que isso vai nos minando e vai nos acabando aos poucos. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Bom dia.